Então, pessoal, o Rubão já falou muito bem aí, o Marcos também já fez um panorama. Vou tentar abordar essa questão aí por outro ângulo. Há muito tempo já se fala sobre o que seria a tal da crise da assim chamada civilização ocidental. Todo mundo fala que a civilização ocidental está em crise, que está acabando e por aí vai. E, no certo sentido, se a gente for levar em consideração essa ideia da civilização ocidental, o que a gente está vendo aí nas Olimpíadas de Paris é o velório, né? Esse cadáver que já estava em elevadíssimo estado de putrefação, agora está tendo seu velório, com aquela abertura bizarra, bizonha, horrenda, não só por conta dos acenos que foram feitos, aquelas esquisitices que apareceram por lá, mas por conta até da própria má qualidade do evento como um todo, né? Então, uma coisa muito arrogante, a própria ideia, não sei se vocês acompanharam, o que foi a explicação daquilo lá, um negócio meio confuso, que a ideia era que não precisava ter um grande evento de abertura, porque Paris em si já é um espetáculo. Então denota muito bem o que é esse pensamento excepcionalista, arrogante desse grupo que comanda o chamado Atlântico Norte, né, esses países da Europa Ocidental e também dos Estados Unidos. E além da própria abertura, a gente está vendo esse espetáculo de horrores aí que estão acontecendo ao longo dos jogos. Hoje mesmo, de manhã, eu liguei a televisão para assistir lá a prova do triatlo e deu pena do coitado dos nadadores lá nadando. Aqui na minha cidade, São Gonçalo, tem um lugar lá, que é um lugar de desova, de cadáver, assim, tudo de ruim que acontece na cidade, vai para lá, que é um lugar chamado Praia da Luz. Acho que nem lá na Praia da Luz você tinha um nível de poluição, uma água tão podre, parecia um pântano. Eu conheço. O Rubão é quase meu conterrâneo aqui, né? Itaboraí, São Gonçalo, são cidades próximas. Então, você passa na BR e você vê aquele monte de coisa entulhada lá na Praia da Luz. Nem na Praia da Luz você tem um troço tão poluído, tão horroroso, e botando lá atletas de ponta para poder se predispor a toda sorte de doença, toda sorte de problema que é decorrente disso que a gente já está observando. Tem atleta internado, tem atleta com suspeita de leptospirose. Então, assim, você imagina se uma coisa remotamente parecida com isso acontece no Rio de Janeiro. Eu me lembro que na Olimpíada do Rio de Janeiro aconteceu um caso de um cidadão que se envolveu, acho que uma prostituta, era um atleta de quinta categoria dos Estados Unidos, né, sempre dos Estados Unidos, que se envolveu com uma prostituta, depois ele foi alegar que ele teria sido assaltado. Meu camarada, a mídia aqui do Brasil, a Globo, esses jornalistas desportivos, essa cambada, esse canil de vira-latas aí, ficaram uma semana martelando, batendo em cima da organização do evento aqui no Brasil, até que se comprovasse que o que ele estava contando para a polícia era uma mentira, até que essa narrativa dele caiu por terra. Agora, o que você observa, não só na grande mídia, mas até nos outros veículos de comunicação que supostamente deveriam ser adversários da Globo, que não estão transmitindo as Olimpíadas, é essa jogação de confete, porque Paris isso, Paris aquilo, Paris é uma coisa maravilhosa, cidade, chamam de cidade luz, né? Eu gosto de utilizar um termo parecido, que é a cidade Lúcifer, porque Paris é isso, Paris é uma coisa quase que demoníaca hoje em dia, por conta desse espírito que tomou a cidade. Mas eu queria falar uma coisa, e que é uma coisa bem prosaica mesmo, em relação a essa própria ideia de civilização ocidental, cara. Eu sou uma pessoa absolutamente antagônica acerca desse conceito de civilização ocidental. Não existe nenhuma civilização ocidental. E essa própria ideia de civilização ocidental é uma narrativa ideológica que foi criada com o intuito de esconder atrás de uma névoa o que existe de fato, que é uma briga, que é um confronto de diferentes civilizações. Uma civilização ibérica, que é encabeçada primeiro por Portugal e pela Espanha, que são países irmãos, e depois pelo mundo que foi criado para essas duas grandes potências, lembrando que Portugal foi a maior potência do século XV e do início do século XVI, e a Espanha foi a maior potência do século XVI e do século XVII. A Espanha chegou a enfrentar guerra concomitante com a Holanda, com a Inglaterra, com Portugal e com a França, tudo concomitante, conseguiu vencer algumas delas. Então, você está falando de uma potência absolutamente homérica, um país absolutamente suntuoso e que formou grande parte dessa banda sul do nosso planeta, que formou essa civilização que é a civilização ibérica, uma civilização que é formada à luz de um conjunto de valores, porque o que sustenta uma civilização, ela apresenta materialmente ali suas conquistas, seus feitos, a sua cultura, suas obras de arte, por aí vai, mas o que sustenta uma civilização são os valores. E os valores dessa civilização ibérica são antagonicamente opostos a esses valores dessa civilização liberal, anglo-saxã, maçônica, como quer que vocês queiram chamar essa civilização que existe ali da parte norte da França para cima. Então, aqui, o que abunda de modo geral aqui na civilização ibérica é o valor, por exemplo, da convivência harmoniosa entre diferentes, o valor da mestiçagem, onde os espanhóis e portugueses botaram os pés, você teve miscigenação. Claro que o caso mais radical, o caso mais bonito de todos é o caso brasileiro.
Porra, você vai lá nas Filipinas, você tem uma quantidade gigantesca de mestiços. Você vai aqui nos países da América Latina, você também tem uma quantidade gigantesca de mestiços. Então, isso daí é um valor que sustenta essa civilização. E isso que se chama de civilização anglo-saxã é a negação perfeita de tudo isso. Mas a negação absolutamente perfeita. Lá nos Estados Unidos, o único lugar onde você encontra gente mestiça é na região que foi ocupada pelos franceses durante muito tempo, que é aquela região da antiga Louisiana, que pega os estados da Louisiana, um pedaço ali de Illinois e por aí vai. Até esses nomes mesmos das cidades lá são todos franceses, né? Não é Illinois, é Illinois, não é Detroit, é Detroit, então são todos nomes franceses, porque os franceses, pela proximidade com essa civilização ibérica, ainda mantiveram ali, de alguma maneira, um contato com esses valores. Agora, de modo geral, o que sustenta essa civilização anglo-saxã, na contramão da nossa civilização, são justamente os valores do excepcionalismo. Então, quando você vai estudar o que é o puritanismo, né, que é o grande mito fundador dos Estados Unidos, aquilo lá nada mais é do que uma ideologia excepcionalista, um povo escolhido que atravessou o oceano, né, essa visão mileniarista de um povo que foi escolhido por Deus, que veio fundar um paraíso sobre a Terra. Eles têm até um conceito que é a cidade no topo da colina, que é isso, uma espécie de uma cidade perfeita que é fundada por esse coletivo, por essa visão de mundo puritana, muito parecida, inclusive, com o sionismo. Por isso que existe tanta afinidade, não apenas de interesses econômicos, geopolíticos, mas também de mentalidade entre o puritanismo e os seus desenvolvimentos, seus desdobramentos, como o próprio neopentecostalismo que nós temos hoje em dia aqui no Brasil, que é um filho, num certo sentido, dessa visão de mundo. Então, o que você tem é um confronto de civilizações, que é um confronto absolutamente cruento, e que acaba sendo colocado dentro de uma névoa por conta dessa visão da civilização ocidental. E o Brasil, ele precisa se decidir no final das contas. Por quê? Porque se o Brasil tomar para si o seu papel como uma liderança, e o Brasil é a liderança natural dessa civilização ibérica, o futuro para o Brasil tende a ser um futuro muito mais alvissareiro. Por quê? Porque a partir do momento em que o Brasil ele começa a se colocar nessa posição de liderança, em primeiro lugar, você tem uma mudança de autoestima, você tem uma mudança de visão de mundo aqui dos nossos brasileiros, você tem uma mudança até de ângulo, porque hoje em dia o Brasil ele entende o mundo olhando através da lente do Atlântico Norte. Então, o que a gente discute aqui é o que está sendo discutido nos Estados Unidos e na França, na Alemanha, na Inglaterra. Então, o nosso mundo é esse. A gente vive nessa posição de subalternidade. Então, além de se abrir um outro horizonte muito diferente para o nosso país, você tem a possibilidade de ter o Brasil como uma espécie de um pivô de uma civilização, defendendo um conjunto de valores. Agora, se o Brasil optar de uma maneira desgraçada por entrar de forma completamente subalterna nessa assim chamada civilização ocidental, essa armadilha, esse erro, o Brasil ele se coloca, no final das contas, como pura e simplesmente um país subordinado, um país que tem que se adequar, se transmutar, se transfigurar, para aí sim conseguir se adequar nesse conjunto de medidas e instituições, nessa maluquice que existe hoje, que é esse cadáver a céu aberto, em absoluto avançado estado de putrefação, que é a chamada civilização ocidental. Então, a gente tem que incorporar aqui na nossa institucionalidade política o neoliberalismo, porque o que vige ali como modelo econômico hoje em dia, na assim chamada civilização ocidental, nos grandes polos, é o financismo, é rentismo, é essa maravilha de você ganhar dinheiro sem trabalhar, esse negócio de coach, Bitcoin, essas coisas maravilhosas, fantásticas, esse ar puro de civilização que sai do norte e chega aqui para a gente no sul do nosso planeta. Além disso, o Brasil, se for se aderir, for se adequar a essa assim chamada civilização ocidental, ele também precisa incorporar o que é hoje em dia o panorama moral dessa chamada civilização, que é isso que se chama de identitarismo, de wokeismo. Essas maravilhas que a gente tem observado aí ultimamente no panorama cultural, por assim dizer, do nosso país. A gente também precisa absorver o que é a ideologia predominante dessa civilização, que é o ecoterrorismo, essa maluquice, esse catastrofismo, essa doideira que existe em relação às assim chamadas mudanças climáticas. Então, é um pacote completo que o Brasil compra. Não apenas o Brasil se coloca numa posição de subalterno, de submisso, de subserviência a esses países dominantes, mas o Brasil também acaba tendo que se adequar a essa agenda que vem encavalada, que vem junto e abre mão de ter uma posição que é uma posição de liderança dentro aqui do nosso bloco. Não apenas a liderança geográfica natural do Brasil no nosso subcontinente, aqui na América Latina, mas também uma posição de liderança em relação a uma parte muito considerável do mundo, pegando Portugal, Espanha lá na Europa, pegando os países de colonização lusitana na África, Moçambique, Angola.
pegando as Filipinas, o país de colonização espanhola, pegando Timor-Leste, pegando uma parte da China, uma parte da Índia, Nagasaki, que também era uma antiga colônia lusitana lá no Japão. Então, no final das contas, o Brasil tem essa encruzilhada, tem essa escolha. Infelizmente, pelo que a gente observa, especialmente tomando aqui como escopo essa crônica mais recente, o Brasil tem, infelizmente, tomado uma decisão de aderir ao lado perdedor da história. Então, nós estamos tendo um velório, por assim dizer, dessa chamada civilização ocidental, e o Brasil está lá de carpideira, e mal sabe ele que ele vai acabar sendo enterrado junto se ele não mudar de lado.